E continuando com o Evangelho de Marcos, eu quero chamar a atenção aqui para vocês. É claro, não poderemos, de repente, não teremos tempo hábil para tratar, né, de analisar os textos que são repetidos nos evangelhos sinóticos, mas eu quero trazer aqui pelo menos um para a gente poder contemplar, que é o cego de Jericó, né, Bartimeu, né, as diferenças desse relato no texto de Marcos, que também vai aparecer em Lucas e vai aparecer em Mateus, e a gente vai ver diferença entre eles, né? Os relatos de Marcos, né? Em Marcos está Marcos capítulo 10, dos versículos 46 ao 52, e Lucas no capítulo 18, 35 ao 43, né? A gente vai ter que essa questão de mencionar somente um cego, né? Então, em Marcos nós vamos ter a menção apenas de um cego, como também em Lucas. Já em Mateus, nós teremos a menção de 2 cegos, né? Em Mateus, esse texto está em capítulo 20, do versículo 29 ao 34. Então vamos ler, começar pelo Evangelho de Marcos, vamos ver esse relato. Vamos ler. E depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu. E continuou, seguiu Jesus pelo caminho, né? Isso está em Marcos 10, 43 a 52. A gente vai perceber que o Evangelho de Marcos, ele, de certa forma, vai ser muito mais detalhado do que em Lucas e em Mateus. Mas por que isso? A gente lembra que a característica de Marcos é escrito aos romanos, e aqui no caso, né, Marcos vai apontar justamente um dado específico, né, quando ele traz que o nome de Bartimeu, filho de Timeu, né, isso apontando aqui para talvez alguém pertencente ao povo judeu, né? Uma característica aqui de explicar e de desdobrar isso, a questão do termo, da expressão filho de Davi, né? Então, aquilo que a gente, né, já comentou aqui, de Marcos ter essa preocupação, né, de estar explicando conceitos ou expressões da cultura judaica, a gente consegue já perceber, né, essa marca aqui nesse relato de Marcos. Em Lucas, né, o relato de Lucas, né, ele vai ser muito mais resumido. Diz assim: e aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. Até aí, né, a questão de ser um cego apenas, né, Lucas, que com certeza contemplou o Evangelho de Marcos para construir o seu, né, está seguindo fiel aí ao relato do evangelista Marcos. E ouvindo passar a multidão, perguntou que era aquilo, e disseram-lhe que Jesus Nazareno passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe o trouxessem, e chegando ele perguntou-lhe, dizendo: que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguia-o glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus, né? Então a gente já, de cara, comparando o relato de Marcos e de Lucas, né, parece que, poxa, há uma contradição em tudo aquilo que a gente falou, né? Marcos seria o evangelho mais direto, né, apontando para a ação, sem muitas explicações,
e teoricamente Lucas, né, é que se daria muito mais, né, seria muito mais prolixo na sua apresentação. Mas é porque aqui há essa especificidade, né? Como eu falei, Marcos, ele chama a atenção para essa questão de explicar conceitos da cultura judaica, e a gente vê isso muito presente nessa passagem. Quando aqui Lucas, né, já não tem essa preocupação. Lucas está focando realmente na questão do milagre, como a gente vai abordar as questões específicas do Evangelho de Lucas, né? A gente vai ver isso, tá? E agora falta verificar em Mateus, o relato do Evangelho de Mateus. Então vamos lá, Mateus 20, do 29 ao 34, vamos ler o relato em Mateus, né? E saindo eles de Jericó, seguiu grande multidão. Eis que 2 cegos assentados juntos do caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, cada vez clamavam mais, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E Jesus, parando, chamou-o e disse: Que quereis que vos faça? Disseram-lhe eles: Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhes nos olhos, e logo seus olhos viram, e eles o seguiram. Então aqui em Mateus nós vamos ter 2 cegos. E aí é o que os especialistas vão justamente apontar. Mateus, como a gente já comentou, ele está escrevendo aos hebreus, ele está escrevendo diretamente ao povo hebreu, de cultura, né, judaica. Então aqui é a figura desses 2 cegos, e isso reforça, né, a ideia de Marcos, quando traz ali Bartimeu, né, o cego Bartimeu, em Marcos explicando muito mais essas questões, né? Porque essa questão de Marcos ter suprimido, né, 2 e ter colocado apenas 1. E aí sim, a ideia da questão do dinamismo. Marcos pega a figura de Bartimeu, a figura desse cego que foi mais eloquente, foi mais efusivo naquele momento e com mais energia, essa questão da energia, da efusividade, né, indo de encontro a esse comportamento romano. Então, Marcos vai focalizar justamente nessa figura, né? Não que haja aqui uma contradição, se existiam 2, existia 1. É uma questão justamente de construção da narrativa. Então, Marcos vai se prender justamente nesse exemplo de Bartimeu, e a partir desse exemplo ele vai construir toda a sua narrativa ali, a sua explicação desse momento. E aqui no caso do Evangelho de Mateus, né? Mateus ele coloca os 2, e isso vai corroborar justamente com a ideia de que seriam, né, 2 cegos pertencentes ao povo de Israel, né? E aí aqui a preocupação de Mateus de não estar preterindo um ao outro, né? De não estar dando importância mais a um do que ao outro, traz somente as 2 figuras. Já Lucas vai seguir o Evangelho de Marcos, mas não vai se ater a uma explicação mais profunda sobre as figuras desses 2 cegos, mas sim com relação ao milagre. Então, dessa forma, nós começamos a ver e perceber a questão sinótica, mas também peculiaridades que cada evangelista, cada evangelho vai apresentar. Então, agora, para fechar, né, o Evangelho de Marcos, na verdade, não para esgotar, mas para fechar aqui na nossa aula, né, nós vamos ver um panorama, né, de como Marcos aborda os princípios, as ideias, a apresentação de Jesus, né, o ministério de Jesus e o propósito. Nós vamos ver esse panorama no Evangelho de Marcos. Então temos aqui o número 1. Antes de tudo, Marcos descreve a vinda do grande conquistador, né, registrando ali em Marcos 1, né, do 1 ao 2, né, seguindo até o capítulo 2 também. Então nós temos aí, ó, o nome de Jesus, né, seu nome e sua proclamação, sua vitória inicial sobre Satanás, a primeira proclamação do seu reino e suas primeiras obras de poder. Lembrando, né, como o Evangelho de Marcos é esse evangelho da ação, como eu tinha dito para vocês, a característica do texto latino, em média res, no meio da ação, e é justamente assim que a gente contempla o Evangelho de Marcos logo no seu início. Né? Jesus já sendo apresentado como esse grande conquistador, já no meio da ação, né? Tanto é que logo no primeiro capítulo nós já temos ali a tentação de Jesus, que nos outros evangelhos já vai aparecer um pouco depois, né? Então, seguindo,
né? Ponto número 2, ele descreve o conflito do rei poderoso, exibindo-o como, primeiro, alistando súditos para o seu reino, né? Os apóstolos, publicanos, pecadores, enfermos e necessitados, explicando o desenvolvimento do seu reino, né? Conquistando a natureza, os demônios, a enfermidade e a morte. Isso é muito importante, né? Um rei poderoso, com as características ali latinas, com o sangue latino correndo na veia, ele precisava realmente ser um dominador de todas as coisas, né? E nisso a gente vai ver Marcos apresentando Jesus dessa forma, né? Sofrendo a oposição do povo, de Herodes, dos escribas e dos fariseus. 3, ele exibe o conquistador, reivindicando o seu direito ao reino de poder e apresenta-o como? Ensinando aos seus seguidores como conquistar a vitória no seu reino, por meio do sofrimento e da morte. E aí aquele ponto que eu disse, né? É o ponto que seria a contradição para o pensamento latino da época, mas Marcos não está preocupado com isso, porque o verdadeiro herói, nunca que ele poderia, né, apresentar um resquício de fraqueza, né? Mas aqui o evangelista ele não tem preocupação com isso, né? Jesus veio cumprir um propósito, reivindicando o seu direito ao reino em Jerusalém, né? Por sua entrada triunfal, pela purificação do templo, pela derrota daqueles chefes que duvidaram de sua autoridade e pela profecia da sua segunda vinda em glória. E ponto número 4, demonstra como Cristo prepara o estabelecimento do seu reino por meio de, primeiro, sua preparação para a morte. Aí sim, na preparação para a morte, né, evocando o conceito da bela morte da antiguidade, né, algo que era um preceito importantíssimo para o herói, né, e aí sim a gente vai conseguir contemplar isso, né, e 2, entregando-se à morte. Aí sim, né, essa questão de se entregar à morte seria também esse ponto que geraria ali uma tensão nessa característica latina. Mas, mais uma vez, lembrando, né, o evangelista ele não está preocupado em agradar um público ou construir um texto para agradar o seu leitor ou o seu ouvinte. A questão aqui é trazer a pura verdade de Deus. E, finalmente, né, um ponto número 5, assumindo o seu reino, o reino espiritual, né, pela conquista da morte, pelo envio dos seus seguidores a proclamar o seu triunfo. E aqui também nós temos um diálogo muito forte, né, com o texto latino, com a ideia, né, chamada de a catábase, que todo herói ele passava pela catábase, né? O que seria essa catábase? Era esse movimento de descer às regiões inferiores, né, que poderia ser chamado de inferno, o Hades, né? E ali ele depois ressurgiria, né, muito mais forte, muito mais poderoso, verdadeiramente conquistador de todas as coisas, né? Então a gente vê isso claramente. Mas é claro, lembrando, alguns fazem uma análise equivocada, né? Falando que Marcos ele teria justamente pegado esse conceito, né, da antiguidade, esse conceito da catábase, para transferir para Jesus, né? Mas lembrando, os evangelhos, eles trazem conceitos, né? Os evangelhos estão sendo tratados, né, através do idioma grego. Então, todo conceito que aparece não quer dizer que o cristianismo, né, ele se amolda e ele se baseia nesses conceitos como na antiguidade mitológica. Não, né? É porque os conceitos eles estão sendo tomados para ter um alcance muito maior. Mas é claro que a questão não é essa, né? Marcos não está querendo trazer ou equiparar Jesus à figura de um herói da antiguidade. Não, Marcos está preocupado em apresentar Jesus como o Deus verdadeiro, o Deus encarnado, o Deus que venceu a morte e nos redimiu. Bom, ficamos por aqui. Espero que você tenha gostado e questões, perguntas e dúvidas, nos encontramos na plataforma.